Olá, desenhadores! Vamos para mais uma aula de desenho geométrico fácil. Essa é a nossa terceira aula e hoje nós iremos ver como trabalhar com o compasso. Se já gostou, deixe o seu joinha e vamos para o vídeo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de desenho geométrico. Vamos descomplicar um pouco o desenho geométrico. Hoje nós iremos falar sobre isso aqui, sobre o compasso. E sempre bom dizer que devemos procurar sempre um material de boa qualidade. Nós vamos utilizar este compasso que tem duas pontas. Temos a ponta seca e também temos a ponta que temos grafite. Vamos marcar aqui um ponto qualquer. Eu vou centrar a ponta seca do meu compasso e vou abrir as pernas aqui do meu compasso e não vou mexer mais, tá? Eu vou deixar aqui uma abertura aleatória e faço então o arco. Essa abertura serve também para a gente utilizar como medida e transferência de medida. Vamos aqui colocar uma medida, então 4 centímetros. Pronto, então a medida da abertura do compasso é 4 centímetros, ou seja, a medida do raio da circunferência que eu vou traçar mede 4 centímetros. É sempre importante a gente pegar na parte superior do compasso e não nas pernas, para não mudar, não interferir na medida do raio. O raio, na verdade, é a distância do centro até um ponto qualquer da circunferência. Vamos chamar então esse ponto de A. Sendo assim, todos os pontos que estão contidos na linha da circunferência têm uma propriedade específica. Todos eles têm 4 centímetros, ou seja, esses são pontos equidistantes ao centro da circunferência. Outra coisa interessante é sabermos que o dobro desse raio, ou seja, se eu passar pelo centro e achar um outro ponto do outro lado, eu terei então o dobro do raio, que nós chamamos de diâmetro. Então, se o raio dessa circunferência mede 4, o diâmetro significa que é 2 R's. Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, na verdade, essa circunferência nós temos um diâmetro de 8 centímetros. Pegou isso? A nível de treinamento, vocês podem abrir o compasso em outras medidas, Então vamos utilizar o mesmo centro e vamos abrir aqui em 3. E eu tenho um raio de 3, logo o diâmetro será 6 centímetros. Então podemos fazer aqui uma circunferência de 3, de raio de 3. Depois você pode diminuir, colocar para 2 e fazendo de 2. E aí você vai adquirir, na verdade, várias circunferências concêntricas, ou seja, tem o mesmo centro, tem um centro em comum. Outra coisa também que a gente pode fazer com o compasso, simples assim, é a gente achar o ponto médio de um segmento. Vamos fazer aqui um segmento chamado AB. Eu tenho então AB igual a 6 centímetros. Eu pego meu compasso, abro ele, e coloco a ponta seca em uma das extremidades, abro ele um pouco mais do que a metade. Eu sei mais ou menos que a metade é por aqui, então eu faço um arco em cima e um arco embaixo. Vou na outra extremidade, faço um arco em cima também e outro arco embaixo. Temos então 2 pontos, ponto 1, ponto 2. Se eu ligar o ponto 1 ao ponto 2, eu terei uma reta que vai cortar o segmento de reta AB no meio. Então eu vou achar o ponto, porque ponto é cruzamento de linhas, o ponto M. Nós chamamos essa reta de mediatriz. Com a mediatriz nós dividimos o segmento no meio. Vamos ver o que mais a gente pode fazer com o compasso. Temos aqui um segmento AB e vamos dividir esse segmento em partes iguais. Temos essa possibilidade de, com o compasso, dividirmos em partes iguais. Vamos fazer aqui o procedimento do Teorema de Tales. Eu vou traçar uma linha auxiliar qualquer, partindo de uma das extremidades. Essa linha qualquer eu vou dividir em 3 partes iguais com o meu compasso. Abro o compasso em uma abertura qualquer, não mexo mais na perna para não mudar a medida.
e vou transferindo essa medida nesta reta auxiliar. Tenho aqui 3 pontos, ou seja, eu tenho 3 partes iguais. E vou transferir essas partes para o meu segmento de reta. Eu uso agora o par de esquadros. Ligo o último ponto até a última extremidade, que é o B nesse caso. E agora eu vou utilizar o jogo de par de esquadros, ou seja, seguro ele, né, alinho, e com o outro esquadro eu fixo e vou só movimentando esse de cá, aquilo que a gente já viu na aula de jogo de esquadros, né? Então é só transfiro essas medidas para o segmento através do jogo de esquadros com o traçado técnico e com paralelismos. Obtemos então 1, 2, 3 partes iguais. O que mais a gente pode fazer com o compasso? Bom, temos também como achar perpendiculares e paralelas com o compasso. Vamos ver agora como é que a gente faz isso, né? Vamos começar com linhas perpendiculares. Pego aqui a ponta seca do meu compasso, abro as pernas do compasso numa abertura qualquer e faço um arco. Só cruzando linhas eu acho pontos, lembra disso, né? Achei um ponto 1, perseguindo o arco eu acho um outro ponto. E perseguindo esse mesmo arco ao centro nesse ponto que eu achei o terceiro ponto. Pronto, vamos trabalhar com esses 2 pontos aqui, o ponto 2 e o ponto 3. Centro com a ponta seca do meu compasso nesse ponto 2 e agora faço um arco e agora vou para o outro ponto, o ponto 3, e faço um segundo arco. Cruzando esses arcos eu tenho um outro ponto, é um quarto ponto. Ligando esse ponto ao ponto A, tem então uma reta que é perpendicular à reta de origem. Então é assim que a gente faz perpendicular. E se eu quiser fazer uma linha perpendicular com um ponto fora da reta, como é que a gente faz isso? Simples também. Bom, nessa questão o único ponto que temos aqui é esse ponto aqui, o ponto P que está fora mesmo, né? Então centro o meu compasso nele, abra o compasso em uma abertura qualquer e com o arco eu acho 2 pontos, ponto 1 e ponto 2. Centro no ponto 1, faço um arco com essa mesma abertura, centro no ponto 2, faço outro arco, achei o ponto 3. Ligando o ponto 3 com esse ponto aqui que está fora da reta, eu acho uma reta que vai ser perpendicular a essa reta original. Vamos ver outro exemplo agora? Vejamos como traçar linhas paralelas com o compasso. Temos aqui um ponto externo à reta, e a partir desse ponto externo eu centro o compasso nesse ponto, a ponta seca, com abertura qualquer. Eu vou centrar agora a ponta seca nesse ponto que eu agora acabei de achar e vou levar até o ponto R. Ele vai tocar também na reta original. Ao tocar na reta original eu achei mais um ponto. Essa distância daqui deste ponto para cá eu vou então transferir, porque o compasso ele serve para transferir medidas também, e levo para outra parte. Faço isso e ligo um ponto ao outro e tenho aí uma reta paralela. Está vendo que não é tão difícil assim trabalhar com compasso? É só uma questão de entender o processo. Deixe nos comentários se você está tendo dificuldade, se você está melhorando, e vamos nos comunicando, porque na próxima aula nós falaremos também ainda sobre compasso. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima!